majestade ao teu nome, Senhor, para sempre. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Bendito é o nome do Senhor, amém? Bom dia, meu irmão, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua família, seja sobre todos aqueles que amam ao Senhor, em espírito e em verdade, amém? Marcos capítulo 4, quem achou, diga, eu achei. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Diz assim a palavra do rei: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Versículo 37. Levantou-se uma forte tempestade e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga aleluia. Coloque a mão no seu coração e ore mais uma vez comigo. Oh, Senhor, que palavra linda, Senhor. Nós cremos no poder da tua palavra. Tu tens a voz de governo. Tu tens uma voz poderosa que é capaz de acalmar o mar, o vento, e é capaz de também acalmar as ondas e as tempestades do nosso coração, da nossa alma. Fala conosco nessa manhã com essa voz poderosa, Senhor. Voz de governo, voz de comando. Nós te adoramos, Senhor. Juntos pedimos em nome de Jesus: fala conosco, fala comigo, fala com os meus irmãos e nos ensina a andar no teu caminho. Pedimos isso com fé, com disposição, com alegria e com sede, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoe mais uma vez o teu irmão aí do lado. Diga: olha, irmão, ouça essa palavra, é para a tua vida. Diga ele: mas é para a minha vida também. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Adorado, adorado, Deus grande, poderoso, santo, justo e bom. Coisa linda esse texto, né? Esse milagre lindo que o Senhor operou. Está em Marcos, o texto que lemos de Marcos capítulo 4. Mas também está em Mateus, no capítulo 8, 23. E também em Lucas, no capítulo 8, 22. Nem todos os milagres, somente alguns milagres foram escritos pelos evangelistas todos. E esse acontecimento, essa história, esse milagre foi tão tremendo, foi tão marcante na vida dos discípulos, que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos como evangelhos sinóticos, porque eles têm uma ordem cronológica, os 3 falaram desse importante milagre. Eu imagino, né, como aquele dia marcou. Pensa aí, se você estivesse naquele barco e você visse e passasse por aquela experiência tremenda de ouvir Jesus se levantar e dar uma ordem para o vento, para o mar. Eu tenho certeza de que você também não esqueceria essa história. E os discípulos certamente não esqueceram também. Tanto é que 3 deles escreveram a história de maneira muito parecida
Mas eu escolhi o Evangelho de Marcos porque ele traz uns detalhezinhos importantes que eu gostei, como por exemplo dizer que Jesus estava na polpa, né, que é a parte de trás do barco, deitado sobre uma almofada. Eu imagino o cansaço dele. Se você for ler antes, a Bíblia, o texto que a gente lê diz que era naquele dia, então ele estava falando as coisas que estavam no mesmo texto. Jesus estava pregando às multidões. A Bíblia diz que ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus andava, caminhava, pregando, curando, vivendo para a glória de Deus, se gastando para a obra de Deus. Então imagino que ele estava cansado naquele dia. E é tão interessante os evangelhos mostrarem esse lado humano de Jesus quando esteve aqui, no tempo que ele passou aqui, porque os evangelhos já abrem falando da divindade de Deus, de Jesus como Filho de Deus. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, se você pegar o evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, somente um exemplo, é o primeiro capítulo desse evangelho, ele já começa contando a história do nascimento do Senhor Jesus, dizendo que o anjo Gabriel foi visitar a Virgem Maria, que foi escolhida para ser a mãe do Senhor, e aquele anjo chega e diz: salve agraciada, não temas, o Senhor é contigo, você vai conceber, você vai engravidar, e dentro de você vai estar sendo gerado um homem que vai se chamar Jesus, porque ele salvará o povo. O texto chega a dizer: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará sobre a terra, e o seu reino nunca terá fim. Então o texto está dizendo que Jesus era Deus, perfeitamente Deus. Mas em alguns momentos também os evangelhos trazem para nós como Jesus também, como homem, se cansava, precisava dormir, precisava se alimentar. E essa maravilha que essa pessoa linda, perfeita, que era o Senhor Jesus, nosso grande rei. E diz o texto que naquele momento se levantou, eles estavam ali, Jesus disse: vamos passar para o outro lado. E a Bíblia diz que ele estava lá na polpa, dormindo sobre uma almofada, sobre um travesseiro, descansando do seu penoso trabalho. E se levantou uma grande tempestade. Eu trouxe umas fotos, tá? E põe pra gente. Eu pesquisei ontem no Google e peguei algumas fotos do Mar da Galileia. Não sei se alguns aqui já tiveram o privilégio de conhecer o famoso Mar da Galileia. Eu peguei umas fotos no Google. Olha como parece realmente um mar. Na verdade, o Mar da Galileia era um lago de água doce, mas muito grande, por isso conhecido como Mar da Galileia. Tá vendo? Ele tem montanhas aos lados. Olha que bonito que ele é. Mas ele é muito grande, extenso. E apesar de ser um lago de água doce, era conhecido como o mar. É conhecido como o Mar da Galileia. Eu coloquei esse mapa para você ter a ideia da extensão. Olha, Cafarnaum lá em cima, Betsaida, tá vendo? Gadara e Magdala. Todas aquelas cidades estavam ao redor daquele conhecido lago que a gente chama como Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades. É o mesmo lugar que a Bíblia cita. E essas fotos para você ter uma ideia da extensão, como era lindo, como era grande. E era conhecido como Mar da Galileia, mas não era um mar. Não é um mar, é um lago. E pode acender as luzes, obrigada, Sam. Tive a graça de Deus de estar, há alguns anos atrás, nós fomos com um grupo aqui da comunidade até ali. Eu profetizo que você também irá. Nós iremos conhecer a Terra Santa, pisar naquele chão, não de maneira mística, mas para a gente conhecer mais de Jesus, da sua história. Eu creio que é uma viagem que todo crente deve desejar ir. E eu lembro que a gente atravessou num barco, um grupo, e quando a gente chegou no meio do mar, naquele barco, estava um grupo de cristãos junto com a gente,
o bispo leu textos que falavam sobre o mar da Galileia. Ali no meio do mar, o capitão daquele barco que a gente estava parou bem no meio. E a gente ali cantou canções ao Senhor, adorou ao Senhor, leu a palavra de Deus. E ele é muito calmo, é um lago. Mas o clima semitropical, às vezes naquele lugar acontecem tempestades súbitas, rápidas, acontecem. O vento que vem das montanhas que a gente viu ali, o vento frio, se encontra com o ar quente e gera rapidamente grandes tempestades. Eu pesquisei ontem e eu ouvi falar, por exemplo, de uma tempestade que aconteceu em março de 92, uma das maiores tempestades registradas nesse lugar. Em março de 1992, aconteceu uma tempestade tão grande que havia ondas de 10 metros de altura num lago, justamente por conta desse clima diferente. E se levantou ondas de 10 metros que cobriam e entravam pelas cidades. Tamanha foi a força daquela tempestade que está registrada no Google. Então, acredito que foi exatamente assim que aconteceu com o Senhor Jesus. E eu queria nessa manhã, em nome de Jesus, de maneira simples, mas pelo Espírito Santo de Deus, falar com o nosso próprio coração agora. 5 aspectos, fala assim comigo, 5 aspectos que a gente enxerga dentro desse texto para que eu e você fôssemos enriquecidos, fortalecidos com essa palavra nessa manhã. Hoje é o primeiro domingo de julho, portanto hoje é o primeiro domingo do segundo semestre. Eu não sei quanto a você, mas esse semestre passado eu nem vi passar. Foi rápido, foi meio estranho, foi corrido. Eu não fiz 1/3 das coisas que eu planejei fazer. Quem se identifica comigo, levante a mãozinha aí para eu ficar mais tranquila, não me sentir sozinha aqui. Tá passando o tempo rápido. As coisas estão correndo, fugindo ao nosso controle. Nossa vida está assim, nossa nação está passando por um momento estranho. E é claro que todos nós sentimos, e eu quero, em nome de Jesus, fortalecer o teu coração, a tua alma, nesse primeiro domingo do segundo semestre, declarar que Deus é poderoso para acalmar teu coração, para ordenar a tua alma. Acalme-se, aquieta-te. Em nome de Jesus, eu quero, pelo Espírito Santo de Deus, trazer quietude à tua alma. Feche teus olhos, trazer quietude à tua alma. Eu não sei as lutas, as dores, as dificuldades, as dúvidas que você tem quanto ao seu futuro, mas eu conheço um Deus que é poderoso e Ele tem voz de comando. E eu quero, em nome de Jesus, declarar ao teu coração, à tua alma: acalme-se, que venha quietude sobre o teu coração. Você receba a paz que excede todo entendimento sobre a tua alma. Amém? Quem recebe diz amém. 5 aspectos eu quero chamar a tua atenção dentro do seu texto para que nós fôssemos fortalecidos nessa manhã. Amém? Primeiro aspecto que eu vejo aí nesse texto: as tempestades são comuns a todos. Vamos dizer comigo? As tempestades são comuns. Olha nos olhos desse irmão que está à sua direita, à sua esquerda, e diz isso para ele, por favor. Consola ele com essa palavra. Olha, as tempestades são comuns a todos. Há um mito que as pessoas pensam, que dizem assim: olha, se eu orar muito, se eu jejuar muito, eu não vou passar por lutas. Isso não é verdade. Porque Jesus orava muito, certamente, e Ele estava ali no meio daquela tempestade. Se você orar, jejuar, se fortalecer, você vai ter uma atitude diferente no meio das tempestades. Mas as lutas fazem parte da vida de todos nós. Aliás, as lutas são o despertador de Deus. De manhã, não é assim? A gente está dormindo 6 da manhã, hein? E aí toca aquele despertador. Às vezes você dormiu tarde, ficou lá olhando o Facebook, hein? Até 1 da manhã, hein? Queima Deus. Aí 6 da manhã toca o despertador, faz aquele alarde, você acorda com vontade de jogar o despertador
lá longe e continuar dormindo, mas você sabe que você precisa levantar para ir para a escola, para ir trabalhar. Pois bem, as lutas, as tempestades são um despertador de Deus. Então, quer um conselho de sua bispa? Acorde logo. Porque se você continuar dormindo, ele vai trazer um outro despertador mais alto ainda. E se você continuar dormindo, ele vai trazer um outro despertador mais alto ainda. Porque ele não vai parar, porque você tem uma aliança com ele. As lutas são comuns a todos. O justo sofre, o crente sofre, o discípulo de Jesus também sofre. As lutas fazem parte da vida de qualquer um. As tempestades fazem parte da minha vida, da tua vida. E de repente a gente está vivendo um momento bom e as coisas acontecem, sim ou não? Diga isso para o seu irmão de novo. Olha, as tempestades são comuns a todos nós, fazem parte da vida do crente. Deus usa as lutas, Deus usa as tempestades para despertar a gente. Acorde logo. Acorde, se levante logo, desperte em nome de Jesus. Porque Deus usa as lutas, as dificuldades, as tempestades da vida para nos levar ao nível que Ele quer. Amém? É assim que eu preciso enxergar. Aliás, essa é a nova maneira, né? Que às vezes a gente pensa assim, está um crente, agora todos os problemas estão resolvidos. Não, é a minha visão que muda. Está escrito em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as lutas continuam, mas a minha visão é que muda. Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo? Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Deus, me ajude a enxergar isso. A minha visão muda. As lutas vêm e fazem parte da vida de qualquer um. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, 1 de Pedro 4:12, ele diz assim: amados, não estranhem a ardente provação que vem sobre vós, como se coisa estranha estivesse acontecendo. As lutas fazem parte da vida de todos nós. Vamos dizer mais uma vez: as lutas, as tempestades fazem parte da vida de todos nós. Receba esse conselho e dê um aplauso ao Senhor, porque Ele também estava no meio das tempestades. Por isso Ele é poderoso para socorrer você na hora da sua luta, na hora da sua dificuldade. Amém? Segundo aspecto, a gente precisa ver aqui um contraste, uma diferença entre a atitude de Jesus e a atitude dos discípulos no meio da tempestade. Foi diferente ou não foi? Segundo esse texto, há um contraste tremendo entre a maneira como Jesus reagiu e a maneira como os discípulos reagiram ali. Jesus estava fazendo o quê na tempestade? Estava o quê? Opa! Tem horas que a coisa mais espiritual que você pode fazer é dormir. Tem momentos na vida que a coisa mais espiritual que você pode fazer é dormir. Porque como é difícil a gente dormir quando a gente está preocupado, quando a gente está ansioso, quando a gente está angustiado. E aí o que é que a gente vê? No meio da tempestade, Jesus estava lá na popa, dormindo com a cabecinha dele numa almofada. E os discípulos estavam apavorados. Eu imagino a loucura que estava ali, até aquela tempestade se levantou. Eu imagino eles correndo de um lado para o outro, gritando, jogando, não sei, o texto não diz isso, mas imagino que antes de acordar Jesus, eles jogaram coisa fora para aliviar o peso do barco. Eles devem ter feito algumas coisas e tiraram a vela e ficaram naquela agonia toda. Então há claramente aí um contraste entre a atitude de Jesus diante da tempestade e a atitude dos discípulos. É interessante que Filipenses capítulo 4, versículo 6, o texto que a gente costuma citar tanto, Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, quer dizer, por nada mesmo. Mas ele dá a dica, ele diz assim: ao invés de estar ansioso, preocupado, faça com que seus pedidos, as suas orações sejam conhecidas diante de Deus.
E aí o próprio texto responde dizendo: e a paz de Deus. Se você fizer isso, ao invés de estar ansioso, você lançar os seus pedidos, o seu clamor, a sua oração diante do Senhor. A Bíblia não promete que o Senhor vai responder às suas orações imediatamente, mas a Bíblia promete que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu não sei o que é que você está esperando para dizer aleluia, porque essa é uma promessa maravilhosa. As pessoas estão adoecidas, ansiosas, irmãos. Criança com depressão, irmãos. Criança com síndrome de pânico, é isso que a gente está vendo. As pessoas, as famílias adoecidas. Tanto médico, tantos hospitais, tantos tratamentos. Hoje temos acesso a tantas coisas, mas as pessoas estão muito mais adoecidas. Famílias inteiras adoecidas. Conhece? Famílias inteiras adoecidas. Ah, porque não tem recurso? Não. Às vezes gente com muito recurso, que tem acesso a médicos, a hospitais e a tratamentos, doentes, principalmente por causa de ansiedade. Que coisa tremenda. Que mandamento difícil de obedecer. Não andeis ansiosos, sim ou não? A gente tem aprendido a ser assim. Aliás, existe uma crença, um outro mito que a gente aprendeu, que a gente precisa ficar preocupado para mostrar que a gente é responsável. Não é? Até a pessoa da família diz: você não está preocupado, não? Acontece alguma coisa dentro de casa e um olha para o outro e diz: você não vai fazer nada, não? Você não está preocupado. É o estressado comunitário, né? Ele quer ficar estressado, mas ele quer que todo mundo fique estressado com ele. Aí quando ele vê alguém, um de nós, tranquilo, ele diz: você não vai... Você não está preocupado com nada, não, é? Se você disser não, você comprou uma briga, né? Porque ele quer que você esteja preocupado, estressado, porque isso dá a ideia de que eu sou responsável, de que eu me importo. Isso absolutamente é um mito. Então eu quero sugerir o que eu sempre faço para as mulheres, assim, quando você sentir essa necessidade que talvez você tenha recebido aí de seus pais, da sua família, de que você precisa estar preocupado para se sentir responsável, faça assim. Para você não gastar o dia todo, você senta numa cadeira. Aí você diz: bom, eu vou tirar 10 minutos para eu me preocupar. Aí você sente na cadeira e se preocupe, se estresse muito naqueles 10 minutos. Depois levante e vá trabalhar. Porque o estresse, a ansiedade, a preocupação não tira nada do lugar, não resolve o problema, só traz angústias, doença na alma e, quer saber mais? Desagrada o coração do Senhor. O jeito de Deus é sempre melhor. Vamos dizer isso? O jeito de Deus? Diga para o seu irmão aí do lado: o jeito de Deus. A maneira que Jesus agiu no meio da tempestade é sempre melhor. Jesus estava lá, dormindo com a sua cabecinha numa almofada. Nós precisamos aprender essa qualidade. Aprender até mesmo, irmãos amados, a dar ordem à nossa alma. Aprendemos isso na palavra de Deus. Por exemplo, no Salmo de número 103, Davi fala com a sua alma. Ele diz: a minha alma, bendiga ao Senhor. Então é possível a gente falar com o nosso próprio coração quando ele não quer obedecer, e usar a voz de comando e dizer: minha alma, se acalme. Coração, volte para o lugar. Você tem o Senhor. Eu me lembro uma história, eu me lembrei ontem de uma história tão interessante que aconteceu comigo há bastante tempo atrás. A gente morava no seminário e a gente almoçava juntos no refeitório. Tinha um refeitório, a gente estudava e tinha aquele monte de alunos. A gente morou durante 4 anos no internato de um seminário teológico batista do sul do Brasil. No Rio de Janeiro foi onde o nosso Rafa, nosso filho primogênito, nasceu. E eu
às vezes cozinhava, porque eu trabalhava o dia inteiro, estudava, o bispo também, a gente não tinha muito tempo, então tinha um refeitório que era um preço bem baratinho, uma comidinha simples, mas era boa, e a gente almoçava lá. Mas um dia eu andando no rio achei uma abóbora, que lá não achava naquela época, aquela abóbora boa, que aqui na Bahia às vezes a gente acha uma abóbora vermelhinha, né? Quando eu vi na rua, eu comprei e levei para casa para cozinhar aquela abóbora. Eu não sei nem se o bispo lembra disso. Botei na panela a abóbora e a casa da gente, acreditem, era um quadrado assim do tamanho desse metade dessa plataforma aqui em cima, porque ali tinha tudo, tinha cama, tinha uma geladeira de quinta mão, literalmente de quinta mão. E aí eu botei ali e fiquei sentada num sofazinho que tinha na entrada. E a abóbora começou a queimar. E eu saía na porta, porque os vizinhos era todo mundo amigo, seminarista, a gente tinha tudo em comum, a cozinha era junto, todo mundo. E eu chegava na porta e dizia assim: gente, tá queimando aí, se liga! Só que era a minha panela, né? Aí eu voltei, estava lendo, estudando, não me lembro o que é que eu estava fazendo. E a abóbora estava lá queimando mais ainda, né? E aí eu, preocupada, porque eram os meus irmãos ali, os colegas, eu chegava da porta de novo e dizia: gente, tá queimando! E vocês me conhecem, sabem que eu não sou aquela pessoa de falar baixinho, né? Eu sou... E o cheiro ia piorando, é lógico, porque estava perto de mim, estava dentro da minha casa. A fumaça ia piorando cada vez mais, então eu comecei a ficar mais estressada e agoniada ainda, porque eu achava que estava na casa de alguém. Aí chegava do corredor de novo e gritava mais forte ainda: gente, olha, tá queimando! Gritava. Teve um momento que eu peguei as mais próximas e bati na porta. Gente, tá queimando, tá queimando. Eu preocupada de acontecer de alguém ter saído, esqueceu, ou tá na cozinha, enfim. Eu tava querendo livrar os irmãos, só que a panela tava na minha casa, a 2 metros. Acredite, isso aconteceu. Irmãos, a panela queimou tanto que a gente jogou fora. Queimou a abóbora, nem se fala, mas a panela pegou fogo de tal maneira que a gente teve que jogar fora a panela, que a gente já tinha tão poucas. De tanto que pegou fogo. E era 2 metros de mim para desligar o fogo e acabar com o problema. Ouça aqui, ouça aqui. Ouça aqui, irmão, em nome de Jesus. O jeito de Deus é melhor. Se você fica gritando, estressado, se preocupando, querendo fazer coisas, né? A gente gosta de fazer coisas, né? Porque a gente acha que quando a gente está fazendo coisas, a gente está agindo, tá? Não, eu tenho que fazer alguma coisa, mas às vezes essa alguma coisa, se não for na direção de Deus, atrapalha mais, cresce mais, o problema demora mais, porque você quer agir e reagir pela carne, só para ter que fazer coisas. Respira, ouve a voz do Mestre, e aí Ele vai dar a direção certa, na hora certa de você agir. O jeito de Deus é sempre melhor, amém? Fala isso olhando nos olhos do teu irmão, diga a ele: o jeito de Deus é melhor. Deixa de estresse, de ansiedade, dorme no meio da tempestade, porque Deus vai te dar a direção certa, na hora certa. Quem crê nisso, dê um aplauso bem forte ao Rei. Aleluia. Glórias ao teu nome, teu jeito é sempre melhor. Terceiro aspecto que para mim me chama muitíssimo a atenção nesse texto é que toda a natureza obedece à voz do Senhor. Só o homem, por causa do livre-arbítrio, é que muitas vezes escolhe desobedecer. Observe que cena tremenda. Os discípulos foram lá e literalmente deram uma bronca em Jesus. Senhor, o Senhor não se importa? Eles estavam tão agoniados que eles falaram assim com o mestre: Mestre, o Senhor não se importa que morramos? Aí a Bíblia diz que Jesus se levantou e deu ordem, diga ordem, ao vento e o mar. E o que é que o vento e o mar fizeram? Simples assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Não é isso que diz o ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então a natureza segue uma rígida programação. As árvores, os animais, toda a natureza obedece a voz de comando. Quem estava dando aquela ordem era Jesus, Criador de todas as coisas. Foi Ele que criou o mar, foi Ele que criou o vento. Só os homens, eu e você, é que muitas vezes deliberadamente escolhemos não obedecer ao Senhor, porque Ele nos deu a capacidade de escolher. Mas o Senhor é mestre. Quando Ele fala, Ele precisa ser obedecido. E quando a gente nasce de novo e recebe Jesus, precisamos entender que Jesus é Senhor. Ele nos salva, sim. Ele é Salvador, sim. Mas a Bíblia diz que Ele é Senhor. Romanos no capítulo 10, versículos 9 e 10, diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, diga Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Então Ele é Salvador, mas para que eu receba essa salvação, eu preciso confessá-lo como meu Senhor. Essa palavra na nossa vivência de Brasil de 2017 é fraca para nós, mas pense no contexto que eles viviam ali de escravos e senhores. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 6, e há uma palavra de Jesus muito tremenda sobre isso. Evangelho de Lucas no capítulo 6, versículo 46, diz assim: o próprio Jesus dizendo, ouça, porque é o próprio Jesus dizendo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 46. Agora 48. É como um homem que ao construir a casa cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída, bem edificada. Versículo 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Jesus está dizendo: vocês estão me chamando de Senhor. Por que vocês estão me chamando de Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Precisa ter essa visão tão clara do que Jesus está dizendo, porque Ele, inclusive, foi exemplo em tudo para nós, sim ou não? A liderança de Jesus era, por exemplo. Abra aí sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, mais um texto para a gente ver a liderança debaixo de amor e exemplo do Senhor Jesus. Carta aos Hebreus no capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Hebreus 5, 7 diz assim: durante os dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, obediência. Embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que vocês estão me chamando Senhor, Senhor? Disse Jesus. Vocês estão me chamando Senhor, Senhor, mas vocês não me obedecem? Isso é incoerente. Eu não posso dizer que Ele é Senhor e continuar vivendo a minha vida do jeito que eu quero. Eu não sou mais filho da desobediência, como Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 2.
Paulo, com autoridade, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, diz: Ele vos vivificou, irmãos, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Filhos do quê? Filhos da desobediência, entre os quais vós também andastes. Depois no versículo 3 ele diz: filhos da ira. Quer dizer que estavam debaixo da ira de Deus, porque ainda estavam no pecado, não conheciam a Deus. Mas se você continuar lendo Efésios capítulo 2, você vai ver que o nosso momento não é mais esse. Nós não somos mais filhos da desobediência. Nós agora somos filhos da obediência. Eu digo isso pela lógica. Se não somos mais filhos da desobediência, agora que temos Jesus, nós agora somos filhos da obediência. Essa é a nossa marca, esse é o nosso caráter. Podemos até, por causa das nossas falhas, desobedecer por um momento, mas daqui a pouco o Espírito Santo fala conosco e a gente entra em linha, porque entendemos que agora vamos obedecer, somos discípulos e Ele é o Senhor. Diga: Jesus é o Senhor. A palavra de Deus traz o ensino do nosso Senhor. Assim como naquela época existiam os senhores e os escravos, nós somos escravos, somos servos do Senhor. Porque Pedro diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Está escrito em 1 de Pedro 2,9. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então quando eu digo Senhor, eu estou dizendo: eu vou te obedecer, meu Deus. Eu não vou permanecer no erro, meu Deus. Eu vou te obedecer porque Tu és o Senhor. Você crê nisso? Então dê um aplauso bem forte a Ele. Tu és o Senhor. Nós estamos dispostos a obedecer a Tua voz, Senhor, todos os dias da nossa vida. Quarto aspecto, o primeiro aspecto qual foi, para a gente lembrar? As tempestades são comuns a todos. Segundo, há um contraste entre a atitude de Jesus e a atitude dos discípulos. Terceiro, toda a natureza obedece à voz do Senhor. Quarto aspecto, a falta de fé aborrece o Mestre Jesus. Observe que primeiro ele foi lá e resolveu o problema, né? Porque a gente às vezes não faz assim, né? A gente primeiro dá a bronca no filho ou no discípulo. Sim ou não? Tá acontecendo um problema, a gente quer primeiro dar a bronca, hein? Aos nossos filhos, ou aos nossos liderados, ou aos nossos funcionários. A gente quer primeiro dar uma bronca. Jesus não fez assim. O texto diz que primeiro ele foi lá, resolveu o problema da tempestade, aí ele voltou e disse assim: por que vocês estão assim? Vocês ainda não têm fé? Depois de tudo que vocês já me viram, depois de tudo que vocês passaram comigo, vocês ainda não têm fé? Então a falta de fé aborrece o Mestre Jesus. E Hebreus capítulo 11, que nós há pouco tempo estudamos tão bem, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus não somente creia que Ele existe, mas que Ele gosta de dar presentes, Ele gosta de abençoar, Ele sente prazer em ver você feliz, assim como quando você abençoa teus filhos. Então a falta de fé aborrece o Mestre Jesus. Ele deseja que eu e você tenhamos fé. E diante da sua glória, da sua palavra de comando, da sua voz de governo, nos lembramos, por exemplo, da ressurreição de Lázaro, que está ali no capítulo 11 do Evangelho de João. Uma cena tremenda. Jesus no capítulo 11 de João, já no finalzinho lá, Marta chega para ele e mostra onde é que está o corpo. Lázaro estava morto há quantos dias? Diz o texto. 4 dias, estava lá sepultado. Quando ele chega, ele diz: tirem a pedra. Aí Marta fala: Senhor, já está cheirando mal, Senhor. Aí ele olha para Marta e diz assim: eu não te disse, Marta, que se creres, tu verás a glória de Deus? Aí ele faz uma oração, eu não sei se eu sou apaixonada por essa oração de Jesus. Ele diz assim: Pai, a Bíblia diz que ele levanta os seus olhos e diz: Pai, obrigada porque me ouviste. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou dizendo isso por aqueles que estão aqui,
Que fé tremenda de Jesus, hein? Exemplo para nós em tudo, né? Oh, meu pai, obrigada, meu pai, porque o Senhor me ouviu. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu disse isso por causa desses que estão aqui. Aí depois que ele faz essa oração, ele dá mais uma vez a sua voz de comando: Lázaro, sai para fora. E o que aconteceu com o morto? Diz a palavra de Deus que aquele homem se levantou, ressuscitou naquele momento, obedecendo a voz de comando do Rei Jesus. Diga glória mesmo. Nós cremos nessa palavra. Esse é o espírito da fé que Paulo diz escrevendo aos Coríntios: eu criei, por isso falei. Quando eu digo, quando a palavra está nos meus lábios, é que ela já tomou conta do meu coração. Jesus disse que se a minha fé for pequena, do tamanho de um grão de mostarda, eu dou uma ordem ao monte e digo a ele: lança-te no mar, e ele vai obedecer. Crie, por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Esse é o espírito da fé que está sobre nós. Para agradar ao meu Deus, eu preciso crer. Eu preciso crer que essa luta que eu estou passando, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Porque a falta de fé aborrece, entristece o coração do nosso mestre. Então diga aí para o seu irmão: olha, creia. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Tome posse do espírito da fé, para crer nos milagres que Deus está fazendo e vai fazer na minha e na sua vida. Amém? E o quinto e último aspecto: Jesus estava no barco no meio daquela tempestade. Quero dizer que Jesus está no teu barco na hora da tua tempestade. Tem amigos, tem até familiares que nos deixam na hora da nossa tempestade, sim ou não? Tem gente que você acreditou, que você investiu, mas na hora da sua tempestade, até porque cada um está preocupado com seus próprios problemas, sim ou não? Mas o texto diz que Jesus estava exatamente ali, dentro do barco, junto com os seus discípulos. Jesus está no barco com você, no meio dessa sua tempestade, no meio dessa sua luta. Jesus está no barco com você. Ele é poderoso para socorrer a tua vida. Amém? Então, uma canção antiga que a gente cantava criança, não sei se tu lembra, que faz assim. Você tem que mudar o tom, está muito grave. Faz assim: com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Vamos cantar? Com Cristo no barco, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Levante as suas duas mãos e cante comigo: com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o tempo. Se você crê nisso, dê um aplauso bem forte a Ele. Ele está no barco com você. Ele pode socorrer você na hora certa, seja qual for a luta, seja qual for a tempestade. Jesus está no barco com você. Fique de pé. Agora sim, me deu lá, maestro. Vamos orar.